Olá, aqui é o Dival Filho do ComoConquistarClientes.com. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. E a gente vai falar um pouquinho aqui do princípio da reciprocidade, ou seja, é dando que se recebe, e não o contrário, hein? É dando que se recebe. Tá ok? Esse princípio é bastante famoso, bastante antigo. Eu, por exemplo, tive contato com ele quando minha mãe cantava para mim a maravilhosa oração de São Francisco, tá? Uma das coisas mais belas da história da humanidade. E lá já continha, tá certo? Pois é dando que se recebe, tá ok? Vou deixar bem claro que isso não é só algo sagrado, isso é algo realmente verdadeiro e que funciona. E qual que é a ideia? É quando você dá algo para alguém, quando você ajuda alguém de alguma forma, né? Principalmente quando você faz de coração, tem sem segundas intenções, tá certo? O que acontece é que um fenômeno é startado no subconsciente, fica gravado no consciente daquela pessoa, certo? E ela tem a necessidade de retribuir aquele favor, aquela ajuda, de alguma forma, cedo ou tarde. Isso é batata, isso funciona e não tem como sair disso, tá certo? E isso não é achismo, isso foi recentemente, tá? Ou já há algum tempo, foi comprovado cientificamente através de uma área da ciência chamada neurociência, tá certo? E você já deve ter se deparado com situações na sua vida pessoal, tá certo? Você já deve ter ajudado pessoas, você já deve ter recebido a ajuda de pessoas e já deve ter passado por isso mesmo que não tenha se dado conta exatamente do que aconteceu. E quem recebe realmente fica condicionado a retribuir, gente. Isso não tem como, tá certo? Isso é uma coisa que realmente funciona. Só para exemplificar, tá certo? Um caso real que aconteceu comigo, né? Quer dizer, há um pouco mais de 10 anos, tá certo? A minha esposa, a Isa, tá? Ela começou a ajudar os netinhos, Vitor e Vitória, de uma vizinha nossa de condomínio, tá? A dona Maria, uma senhora viúva, né? Que lutava com uma certa dificuldade. Então, nas principais datas comemorativas, aniversário, Páscoa, Dia das Crianças, Natal, etc. Então, a Isa presenteava, né, os netinhos com algumas lembrancinhas, tá certo? E ao longo do ano, esporadicamente, ela doava roupas, sapatos usados, mas em excelente estado. E a Dona Maria sempre foi super agradecida, né? A gente por esse tipo de atitude, tá certo? A gente criou uma amizade até bastante bonita. E o que acontece? De alguns anos atrás, a Dona Maria passou também a retribuir, passou também a presentear os nossos dois filhos com essas mesmas datas, com algumas lembrancinhas também. Chegando ao cúmulo desse último Natal, próximo passado, ela ter presenteado o meu filho menor com um tênis de marca. Tá? A gente foi traçar um paralelo, um valor de aproximadamente 20% do salário mínimo, que pode não ser muito, mas é um valor extremamente alto quando comparado com o valor do salário mínimo e com uma pessoa que luta com dificuldade. Então, para você ter uma noção de quão poderoso pode ser esse princípio se usado de forma correta e ética, é uma coisa que realmente que acontece, que funciona. É realmente incrível, tá certo? A pessoa simplesmente se desdobra, dá mais do que ela pode para retribuir um favor, um carinho, uma lembrança. Isso é fantástico. E, obviamente, no mundo do marketing de vendas não poderia ser diferente. As empresas, especialistas de marketing, sabem que isso funciona. Então, um exemplo, quando você já deve ter se deparado, quando você vai no supermercado, tem lá geralmente aquelas banquinhas de degustação com aquelas mocinhas bonitinhas servindo iogurte, chocolate, bolacha, alguma coisa para você degustar. E quando você vai lá e degusta aquilo, você geralmente fica compelido a ir lá e comprar. E quando você menos espera, já está lá no seu carrinho, já está lá no seu cesto aquele item. E às vezes não é algo que você gostou tanto, mas simplesmente para retribuir aquele pequeno favor, aquele pequeno gesto, você vai lá e acaba levando para casa. E as empresas sabem disso, tá ok? Então, no universo de marketing e vendas, tá certo, gente? Esse princípio é fundamental. E ele, se usado com sabedoria e com ética, ele com certeza faz muita diferença nos seus resultados e nas suas vendas, tá ok? Então, lembrando que a maioria das empresas não tem sucesso porque elas querem receber antes de dar, tá ok? E isso é uma inversão natural. Primeiro você dá, primeiro você ajuda, primeiro você soluciona problemas,
Primeiro você cria todo um clima favorável e o próprio universo vai conspirar e vai te retribuir lá na frente, tá certo? É óbvio que no mundo do marketing das vendas, o nosso objetivo é vender, tá certo? Mas, primeiramente, você tem que ajudar, dar conteúdo de qualidade para as pessoas que estão precisando, as pessoas que têm interesse naquilo que você pode fornecer, tá certo? Então, o seu sucesso vai estar intimamente relacionado à quantidade de pessoas que você ajuda. Quanto mais pessoas você ajuda, quanto mais profundamente você ajuda essas pessoas, maior será o seu sucesso e maior será o seu resultado em vendas. Isso é um fato. Tá, ok? E o que acontece? Deixar bem claro, tá? Que as pessoas gostam de comprar, tá? Mesmo sendo um processo relativamente estressante, porque você tem que tem a questão financeira, tem a questão de entrega, a questão de qualidade, a questão de confiar no vendedor, tem a questão das objeções naturais que o seu próprio cérebro impinge para você no momento da compra, tá certo? Mas ao mesmo tempo que as pessoas adoram comprar, tá certo? Elas detestam perceber que tem alguém querendo vender, aquele vendedor que fica em cima. Você encosta para comprar um calçado, vem 10 vendedores em cima, estou precisando do quê? Aquela coisa toda, posso ajudar. Então as pessoas não gostam de se sentir pressionadas, elas gostam de ser as donas das suas decisões, elas gostam de conduzir os seus próprios destinos, tá certo? Então, dentro desse contexto, tá certo? Você tem que partir do princípio que para ter resultados efetivos, né, nesse universo das vendas, principalmente das vendas online, que é o nosso foco principal, tá certo? Você não tem que deixar de ser aquele vendedor tradicional. Você de repente tem um site, um e-commerce, você tem uma vitrine, você tem os seus produtos sendo apresentados, informados, simplesmente ficam lá e você torce para que as pessoas cheguem lá e de uma hora para outra vão comprar aquele produto. Dificilmente isso vai acontecer, porque comprovadamente, tá certo? As pessoas precisam pelo menos de 7 contatos em média com aquele produto ou serviço antes de efetuar uma compra. Elas precisam se assegurar de uma série de coisas, elas precisam ficar expostas em várias situações com aquele produto ou serviço para que aquilo fortaleça a sua decisão de compra, certo? E a maioria absoluta das pessoas que chegam no seu site, elas vão embora. 97% das pessoas, elas vão embora. Então, você tem que ter uma forma prática, real, efetiva de capturar esses visitantes, porque senão vai ser um tráfego que vai ser jogado fora, você nunca mais vai ter acesso, tá certo? E a melhor forma de capturar isso é usando o princípio da reciprocidade, do que é dando que se recebe, tá ok? Então, se a gente encara a venda como um processo, tá certo? E não como algo estanque que acontece separadamente, então nós temos aqui uma espécie de um funil, com várias fases, com várias etapas, tá certo? Em que nós estamos aqui em destaque, tá? A parte de conversão, que usa justamente esse conceito do princípio da reciprocidade, tá certo? Então, qual que é a ideia? Em primeiro lugar, você tem que definir o seu público-alvo, ou seja, você tem que conhecer profundamente para quem aquilo que você tem para oferecer, para vender seu produto ou serviço, realmente interessa, faz a diferença, tá certo? Pode fazer a diferença. Você tem que mapear esse público-alvo, tá certo? Você tem que saber quem é, o sexo, a idade, a faixa etária, o que pensa, onde mora, o que ouve, o que vê, quais as suas dores, quais são os seus medos, quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, etc, tá ok? E fazer todo esse mapeamento para que toda a sua comunicação e seus conteúdos sejam dirigidos para as pessoas com aquelas características, tá certo? E você tem que atrair as pessoas com essas características para o seu site, para o seu e-commerce, etc. E a partir de aí, iniciar um relacionamento, tá ok? Mas como você vai capturar essas pessoas, tá ok? Ou seja, você vai produzir um conteúdo, tá? Um conteúdo relevante que resolva algum problema específico desse público-alvo e vai empacotar isso numa mídia, por exemplo, um e-book, um áudio, um paper, um relatório, um vídeo, um mini curso express, uma coisa rápida, tá certo? E você vai oferecer esse conteúdo em troca do e-mail daquele visitante, tá certo?
Ou seja, você vai dar um conteúdo, vai receber em troca um e-mail. É o princípio da reciprocidade, tá ok? E de posse daquele e-mail, você vai estabelecer um relacionamento, tá, com aquele público, com aquele membro do público, que a gente pode chamar de lead, tá certo? Que ainda não é o seu cliente. E ao longo desse relacionamento, você vai fazer uma espécie de educação. Você vai qualificar aquele público, você vai quebrar as objeções daquele seu lead, daquele seu contato, tá certo? Para que ao longo do processo ele chegue lá na frente, quando ele for apresentado a sua oferta, ele já perceba que aquela é uma oferta com um valor muito superior ao preço que ele vai estar pagando. E quando essa diferença entre o valor, aquilo que ele vai receber efetivamente, com o preço, aquilo que ele vai pagar, quando essa diferença é muito grande, ele, em via de regra, vai comprar. Ele vai estar seguro que ele está fazendo um bom negócio, tá ok? Então, basicamente é isso. Eu estou apresentando para vocês esse funil, que ele expressa de alguma forma, uma das formas de você expressar o processo de venda como um todo, tá ok? E a gente destacou dentro desse funil a etapa da conversão, que é transformar um representante do seu público-alvo em um lead, capturando o e-mail dele, aplicando o princípio da reciprocidade, tá ok? Os demais passos eu vou explicar nos próximos vídeos, tá ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá ok? Se você gostou, por favor, deixe um comentário abaixo e compartilhe, né, principalmente com seus amigos nas redes sociais, que se for importante para você, se você gostou, com certeza eles vão gostar também, tá ok? Então, por hora é só. Eu desejo sucesso para você.